na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11, 14, o texto anterior, Provérbios 14, 12. Nosso tema hoje é: para quem não ouviu conselhos. É o nosso tema. Para quem não ouviu conselhos. Todos nós tomamos ou corremos o risco de tomar decisões erradas. Às vezes agimos crendo que estamos totalmente cobertos de razão. Quantas decisões tomamos sem pensar, ao sabor da emoção, como alguns dizem, no fígado? Quantas decisões tomamos em que Deus fala, mas a gente não consegue ouvir, discernir? E o fato é que nós acabamos por colher os resultados de tudo isso. E eu introduzo esse tema para falar sobre um incidente, uma ocasião na vida do apóstolo Paulo, que lhe acarretou muitas dores, mas que ainda assim Deus estava presente e com a sua infinita graça o conduziu. Isso acontece conosco tantas vezes, porque Deus sabe a diferença quando nós erramos, mas não é que a gente está querendo errar. Quando nós queremos tomar a decisão certa, então Deus conhece a motivação do nosso coração. Às vezes estamos fazendo as coisas de forma sincera, mas ainda assim errado. Mas outras vezes nós fazemos errado, sabendo que estamos fazendo errado, que estamos agindo errado, que estamos no caminho errado. Aí é diferente. Vamos lá. Esse incidente é quando Paulo decide ir a Jerusalém ou voltar a Jerusalém para participar da festa de Pentecostes. Isto é, aquilo, e para mim isso é muito claro, e eu já vi muitos teólogos, mestres, doutores em teologia, fazerem conjecturas a respeito da questão do espinho na carne de Paulo. Já vi gente falar que era problema nas vistas. Eu não creio que era, porque a Bíblia diz que Deus o curou, mandou Ananias orar por ele, ele foi curado. E fazem várias conjecturas a respeito. Já vi alguns também dizerem que o espinho na carne que Paulo fala era a perseguição dos judeus, e eu acredito que esse era o seu tormento, seu espinho na carne. Onde Paulo ia, os judeus iam bagunçar, perseguir, armar, manipular, distorcer. Quantas vezes eles o atacaram, o feriram, armaram as mais diversas ciladas. Teve vezes dele sair apedrejado, ou ser apedrejado e tirado da cidade como morto. O que ele pregava, eles vinham atrás desfazendo tudo. Era uma guerra constante. Então, para mim, o espinho na carne de Paulo eram os judeus da circuncisão. E quando ele pede para Deus tirar isso, não é verdade? E diz que por 3 vezes orou, e a resposta era o quê? A minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ok, então Deus usava isso, permitia para que Paulo pudesse então escrever muito mais, ele pudesse de forma profunda ensinar, contradizer, contestar todo falso ensino, toda heresia que serviu de base para doutrinar a igreja, para alimentar a igreja, para gerar discípulos, e serviu de base e serve para todo o povo de Deus ao longo dos séculos, para combater as heresias que de tempo em tempo o diabo levanta. Muito bem, então
ele estava fazendo várias viagens missionárias, tomava um navio e ia de um lado para o outro, às vezes a pé, às vezes a cavalo, dia e noite, pregando o evangelho. E diz que ele decidiu voltar a Jerusalém. Porém, Jesus tinha um propósito para que ele fosse em Roma, e colocou isso no coração dele. Então ele tinha um plano de ir na Itália, Roma, e depois ir à Espanha. Mas ele resolveu antes voltar a Jerusalém para passar a festa de Pentecostes. Isso é, aonde ele passava pelo mundo afora, estava fervilhando. E quando ele volta então a Jerusalém, judeus das mais diversas partes do mundo estavam em Jerusalém, loucos para pegar Paulo, para fazer uma bagunça, para matarem Paulo, para devorarem Paulo. Vamos lá. E é bom lembrar que o apóstolo Paulo havia sido constituído por Deus como profeta aos gentios. Pedro aos judeus, Paulo aos gentios. De Mileto, ele estava na cidade de Mileto, ele mandou a Éfeso, na cidade de Éfeso, chamar os presbíteros da igreja. Atos 20, versículo 17, diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. Isso é, era coisa do espírito dele, não era do Espírito de Deus. Preste atenção. Ele está dizendo: eu decidi ir, senti aqui no coração, eu vou a Jerusalém, eu vou participar da festa dos Pentecostes, não sei o que vai me acontecer, mas eu vou. Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porque se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Atos capítulo 20, versículo 16. Várias vezes ele foi advertido a não ir em Jerusalém. Na cidade de Tiro, ele foi advertido através do Espírito de Deus. Membros da igreja disseram a Paulo para não ir a Jerusalém. Atos 21, versículo 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade nos acompanharam e ajoelharam na praia, oramos juntos e despedimos-nos uns aos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa. Atos 21, versículo 4 e 6. Então os irmãos disseram para ele: não vá a Jerusalém, o Espírito de Deus está dizendo para você não ir. Em Cesareia, Paulo foi novamente advertido, e Cesareia está pertinho de Jerusalém. Demorando-se ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo. Olha, você vê o tanto que Deus foi claro. Tirou o cinto dele, pediu: me dê seu cinto. Ele entregou o cinto, ligando ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Tudo muito claro ou não? Claríssimo. Meu Deus, quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazem vocês chorando e quebrantando o meu coração? Isso é, amolecendo o meu coração. Paulo era um homem extremamente focado, extremamente atento, ligado, determinado. Essa é a palavra que eu queria. Extremamente determinado. Deus está dizendo, está usando pessoas. O Espírito Santo usa um profeta que vem de fora para falar com ele, pega o cinto dele, amarra os pés e mãos e está dizendo: vão fazer isso contigo e vão te entregar para os gentios. Isso é, para os italianos, para Roma. Então ele respondeu: por que vocês estão chorando e amolecendo meu coração? Pois eu estou pronto,
não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do meu Senhor. Como, porém, não o persuadimos, isto é, nós não conseguimos fazê-lo mudar de ideia, conformados, dissemos: faça-se a vontade de Deus. E passados aqueles dias, depois de feitos preparativos, subiram para Jerusalém. Atos capítulo 21, 10 a 15. É então claro que através do Espírito Santo, Paulo foi avisado repetidamente de que não deveria ir a Jerusalém, que ir a Jerusalém resultaria em prisão. Outros crentes, também guiados pelo Espírito Santo, disseram a ele que não fosse, teimou e foi. Quando ele chega em Jerusalém, que ele vai encontrar os apóstolos, falaram para ele: a cidade está agitada, o povo vai te perseguir, está uma loucura só com o seu nome nessa cidade. E Paulo então, veja o que diz a palavra, Atos 21, 30 a 36, agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, o povo correndo de um lado para o outro, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, porque ele foi ao templo para cultuar. Foi lá arrastar ele, tirar do templo. Imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando consigo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Se o comandante não chega na hora, eles tinham matado ele. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão uns gritavam de um modo, outros gritavam de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa da multidão alvoroçada. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando: mata-o, mata-o. Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Atos 23, 10. Parágrafo: o que podemos aprender com essa parte? Primeiro, preste muita atenção nisso, porque Deus pode estar falando com você. Às vezes estamos tão decididos em um propósito, que não ouvimos nada e ninguém, e nem a Deus. E o pior é que a gente está no engano, achando que Deus está aprovando, que Deus está conosco, pois pensamos que estamos ouvindo a sua voz. A palavra é grande erro. Segundo, Paulo estava fazendo a coisa errada, mas seu propósito era correto. Isto é, ele queria ir em Jerusalém, passar o Pentecostes. Tinha mal nisso? Estava fazendo o que era correto. Porém, ou o propósito era correto, mas fazendo a coisa errada. Foi avisado várias vezes por Deus para não ir. Quantas vezes temos boas intenções no coração, mas tomamos decisões erradas? Um provérbio antigo dizia que de boa intenção o inferno está cheio. Já ouviu esse provérbio? De boa intenção o inferno está cheio. 3. Corremos o risco de confundir nossa vontade com a vontade de Deus. Este grande risco todos correm, todo mundo, mas, preste atenção, corre mais risco ainda as pessoas que têm personalidade forte, porque elas são decididas, elas são de ação, elas põem uma coisa no coração e elas fazem. Agora eu queria que você parasse para pensar. As decisões que você tem tomado nos últimos anos,
Você ouviu a Deus ou você ouviu o seu coração? Será que Deus te falou várias vezes e você nenhuma vez ouviu? E Deus usou até profetas, e quantas vezes profetas aqui nesse altar têm falado contigo, mas entram no ouvido e saem no outro. Pior, você fica ressentido quando confrontado, porque Paulo ficou ressentido. Depois que o profeta Ágabo pegou o cinto dele, amarrou os pés, amarrou as mãos e disse: vão fazer isso com o dono desse cinto. E toda a igreja: Paulo, pelo amor de Deus, não vá, Deus está falando, todo mundo sente que você não deve ir. E ele então fica ofendido, ele repreende os irmãos: por que vocês estão chorando e amolecendo meu coração? Paulo era de um perfil altamente decisivo, um perfil altamente dominante, que toma decisões e não quer saber se vai trazer dores ou não. Ele decidiu. E eu pergunto: quantas vezes você toma decisões que afetam a sua vida, afetam a sua família, trazem dores para você, trazem dores para a sua família, mas você não percebe, ainda que seja confrontado? Quantas vezes sua mulher, de forma mansa, sábia, fala com você: eu não tenho paz, eu não acho que é por aí, mas você está decidido ao contrário? Quantas vezes, mulher, você sai com uma louca, decidida, sai agindo na tora, na força do braço, e o marido é arrastado a reboque, porque tem medo de te contrariar? Porque se te contrariar, além de zoar com ele, jogar na cara dele os defeitos todos, você ainda põe ele na seca? Aí pergunto: em quais circunstâncias podemos errar? A resposta é: em todas. Vou dar algumas dicas. Erramos quando estamos apaixonados por uma pessoa, ficamos cegos. Sim ou não? Todo mundo está falando, não dá certo, não vá. Os anúncios estão aí, os avisos estão aí, os pastores falam, os amigos falam, as circunstâncias falam, mas você está apaixonado. E quando a gente está apaixonado, a gente não vê defeito. Porque às vezes é melhor a gente nem falar nada, porque eles acabam ficando com raiva da gente. Vai lá no outro e diz: ó, o apóstolo falou mal de você. Os pastores sabem disso, os líderes de célula sabem disso. Quantas vezes você vê, está claro, você orienta, a pessoa ainda fica com raiva. Quais são os sinais de que estamos apaixonadamente cegos? Quando não ouço meus pais, quando não ouço a Deus. Você já notou que a tendência é virar as costas para os pais estão falando, estão vendo? Pai pode ter menos cultura do que você, meu filho, minha filha. Um tabaréu. Tabaréu na Bahia é aquele que é um analfabeto, né? Uma pessoa muito simples. Você estudou, ele e ela não, pai e mãe não. Mas quando eles falarem, ouça, porque eles têm autoridade espiritual da parte de Deus sobre a vida deles, e eles têm uma caminhada muito maior do que a sua, e eles te conhecem. Quem é que nos conhece mais do que os nossos pais? Quando a gente está namorando, alguém vê problema? Hoje a gente tem uns negócios que está na cara. Se quando está namorando já está tendo pega, já está tendo confusão, já está uma zoada. Ué, você não está vendo que esse negócio depois vai ficar muito pior? Se quando está namorando a gente esconde as unhas, se já está pondo unha para fora, depois que casar vai pôr uma foice inteira para fora. Quá, quá, quá. Se enquanto te namora, vive dando bola para todo mundo, paquerando um monte, te traindo um monte de vezes, o que vai acontecer depois, se não te respeita agora? Se enquanto namora, você olha para esse cara e vê que ele é gastador, tudo que vem para a mão dele, ele torra tudo, quando casar com você, o que vai acontecer? Vai continuar lascado, então pula fora antes de casar.
Assim é o mesmo caso se a menina que é da gastança, que administra mal, você já vive socorrendo ela agora antes de casar, o que vai virar depois? Vamos lá. Quais os sinais de que estou apaixonadamente cego? Quando acredito que a minha felicidade está em estar ao lado de tal pessoa. Isso é, eu não sou feliz se eu não estiver com tal pessoa. Isso é engano do capeta. Aliás, olha para mim todos vocês. Casamento é para gente feliz. Casamento não é lugar para você ir para ser feliz. Casamento é para gente realizada, que está de bem com a vida, que está feliz. E por estar feliz e de bem com a vida, agora ele pode ir para um relacionamento para liberar, para derramar da sua felicidade na vida do outro. Dê um glória a Deus bem forte, em nome de Jesus. Outro sinal de que eu estou no engano: quando me afasto das demais pessoas e só quero estar ao lado de tal pessoa, eu acabo as amizades todas, eu agora fecho as portas para todo mundo e viro fico sugando o tempo todo aquela pessoa, vira uma cobrança sem fim, não vai aguentar. Quando meus pensamentos estão 100% absortos, isso é, absorvidos, envolvidos com tal pessoa, que eu não penso mais nada na vida. Em quais circunstâncias podemos errar? Erramos quando queremos muito alguma coisa. Diga bem forte: a minha felicidade não está nas pessoas, não está em coisas. A minha felicidade está em Deus. Põe mais retorno para mim aqui, meu filhinho, por favor. Pode aplaudir Jesus. Erramos quando não ouvimos os sinais, as advertências de Deus, que pode ser a Bíblia. Diga comigo: Deus fala através da sua palavra. Deus fala na vida daquele que tem a prática de ler, de estudar a palavra de Deus. Tem uma Bíblia aqui em cima, não? Me dê uma Bíblia aí, por favor. A minha está aqui no computador. Obrigado, meu filho. Só que tem gente querendo que Deus fale com eles assim: tomar os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, homem de Deus, os sacerdotes aspergiram o sangue. Não, esse aqui não está muito bom, não. Você já viu que é assim? É assim. A ti clamo ao Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Está vendo aí? Isso é igual a história do cara que abriu lá, e Judas foi e se enforcou. Eu, para misericórdia, esse não. Aí abriu outro: vai tu e faz o mesmo. Isso aqui não é horóscopo. Olha aqui, por favor, em nome de Jesus. Diga: a Bíblia não é horóscopo para eu fazer consulta. A Bíblia é a palavra de Deus. Diga de novo: a Bíblia é a palavra de Deus. Quem tiver o princípio de ler a Bíblia sempre receberá libertação de todas as guerras, de todas as lutas que tem, porque a Bíblia vai transformando a nossa mente. Agora a gente tem uma geração de crentes, não são vocês, graças a Deus, né? Amém? Que só fica atrás dos profetas, para eles falarem com ele, e às vezes tem lá 15, 20, 30 pessoas numa reunião, aí Deus usou o profeta para falar, por exemplo, com Fausto. Aí todo mundo está ali, aí o profeta é pressionado a falar também para os outros, aí ele começa a tirar palavras assim que ele começa a sentir no coração, achando que é de Deus, e começa a liberar a palavra para um, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. E eu nunca vi crente maduro na fé que vive só correndo atrás de profetas e profetisas.
Deus pode usar um profeta para falar comigo. Amém? Pode usar uma profetisa para falar contigo. Amém? Deus pode fazer isso. Mas o que é comum e normal é Deus falar através da leitura cotidiana da sua palavra. Amém? Amém? Erramos quando não ouvimos os sinais, as advertências de Deus, que pode ser a Bíblia. Diga, a Bíblia. Diga, Deus fala através da Bíblia. Deus fala através dos pais. Deus fala através da igreja. Vamos dizer? Deus fala através da Bíblia. Deus fala através dos pais. Deus fala através da igreja, dos líderes, dos profetas e através do senso comum. Quando você passa o olho de um lado para o outro e as coisas estão muito claras. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Glória a Deus. Às vezes tomamos decisões erradas. Nosso coração nos engana. Engana ou não engana? A Bíblia diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Ainda diz assim: quem conhece o próprio coração? Então põe dedo de profeta, vira para o lado de quem está perto de você e fala assim: seu coração é enganoso. Abra teu olho. Fica atento. Coração engana. Coração pende para o mal, para as coisas erradas. Nosso coração é corrupto. Ok. Às vezes tomamos decisões erradas, nosso coração nos engana, as pessoas nos enganam, as circunstâncias nos enganam. Às vezes nós tornamos o nosso caminho mais espinhoso. Às vezes escolhemos a pessoa errada para casar. Eu já falei aqui hoje. Se tiver num relacionamento que suga todas as suas energias, que te afasta de Deus e da igreja e dos irmãos da fé, você está no engano. Que ao invés de te promover, te abençoar, te levar a buscar Deus, está te afastando das coisas de Deus, e o negócio é só carne. Eu vou falar bem rasgado. Ô gente, depois que começa um tal de rala-rala, beijo demorado, meu irmão, acabou. Pode orar do jeito que quiser, que não ouve mais a Deus não, só vai ouvir sim. Só sim. Depois que começa um aperta, beijo demorado, beijo de língua demorado, leva a palpar os seios, aí acabou. Nem anjo fica perto mais. Aqueles anjos que a sua mãe pôs lá para tomar conta de você, tudo da linha vira a cara. Só a capetada que vem. Vamos lá. Todo mundo avisando que não vai dar certo, mas você teima. Agora um parêntese. Se você é do time que foi avisado e não ouviu e agora está tendo problema, esse problema é seu. A Bíblia diz que Deus foi testemunha dessa união. Então não separe. Passe pela tempestade. Fica firme. Se converta de verdade. Deixa de ser crente carnal. Se torna um crente espiritual. Vai para a guerra. Vai ser santo. Vai para os atos proféticos. Vai para o jejum. Vai para a busca. Que Deus vai entrar no negócio. E Deus vai transformar.
Quando você resolve buscar Deus para valer, e tá as guerras do casamento, aí a sua oração muda. Aí você para de ficar orando para Deus mudar o cônjuge. Aí você começa a orar para Deus mudar você. Porque se o outro não quiser mudar, mas se você mudar, está resolvido o problema. Amém? Amém? Porque não é porque o outro não quer andar com Deus e não quer ser feliz que você vai ser infeliz. E não é, isso não vai te impedir de andar com Deus e ser visitado pela glória de Deus. Glória a Deus. Abigail era uma mulher sábia, inteligente, era fera, grande articuladora. O marido era um capeta, era um bêbado, um louco, um tirano. Você nunca viu ela fazer uma oração para Deus matá-lo e nem pensava em separar. Chegou um tempo que Deus cansou dele, ele era um caso perdido, não tinha jeito. E Deus então o matou. E simplesmente deu aquela princesa para ser esposa do grande rei Davi. Preste atenção, vou mais. Às vezes fazemos alianças ou associações comerciais ou relacionais que não deveriam ser feitas. São inúmeras as ocasiões que tomamos decisões que afetam nossa vida. E agora a gente tem que enfrentar as consequências, e essas sempre trazem dor, lágrimas e prejuízo. No caso de Paulo, e olha que ele não estava no pecado, ele estava querendo ir para Jerusalém. O que ele não conseguiu foi discernir, porque Deus está falando para não ir, mas ele, não quero saber, se eu tiver que apanhar eu vou apanhar, se eu tiver que morrer eu vou morrer, mas eu vou. Mas não era esse o plano de Deus para ele. Quase foi devorado em Jerusalém. O comandante da tropa interveio. No outro dia armaram uma emboscada para matá-lo. Por fim, preste atenção que isso é muito sério, ele acabou ficando preso 2 anos em Cesareia. Você imaginou? 2 anos. Paulo podia estar lá na Espanha, podia estar lá em Roma, na Itália, na Espanha, em tantos outros lugares, livre. Ficou preso. Possivelmente nesse tempo ele tenha aproveitado para escrever alguma carta. Aleluia. Porque Paulo era tão focado na missão, no propósito de servir a Deus, que ainda quando ele tomava decisões erradas, ele aproveitava, ele não ficava choramingando o resto da vida, e eu fiz coisa errada, eu não devia ter feito, não devia ter tomado essa decisão, não sei o que, papapá. Não, ele continuava na presença de Deus, ele continuava linkado em Deus, e ele aproveitava para escrever, para ministrar a igreja, e essas cartas chegaram até nós. Deu glória a Deus. Paulo foi preso várias vezes, e todas as vezes que estava preso ele aproveitava para escrever. Depois ele foi para Roma, ficou preso mais 2 anos escrevendo. Preso em inúmeros lugares, várias vezes. Quando estava solto, ele estava evangelizando. Quando preso, ele estava doutrinando a igreja. Deu um aplauso a Jesus por vidas tão preciosas como essas. Vamos lá. Ficou 2 anos em Cesareia, isso é, tomou uma decisão errada que o fez ficar travado 2 anos. Eu pergunto, que decisão errada você tomou e está travado até hoje? Tem gente que está travada há 2, 3, 5, 10, 30 anos. A palavra do Senhor é: levanta a cabeça, pediu perdão, levanta a cabeça, vamos para frente, vamos reconstruir a vida, vamos andar com Deus, vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Por fim, Paulo apelou para ser julgado por César, o imperador. Então ele teria que ser mandado para a Itália, para Roma. A palavra é: seja qual for o vacilo que você teve, Jesus quer te conduzir novamente ao propósito. Eu vou repetir. Seja qual for o vacilo que você teve na sua vida, Jesus quer te conduzir novamente ao propósito. No caso de Paulo, era pregar o evangelho aonde? Em Roma, na Europa.
Agora tem uma coisa linda aqui, para a gente concluir aqui hoje, que eu estou só introduzindo o tema. Domingo que vem nós vamos falar da tempestade que ele afundou e como é que a gente faz para vencer em meio às tempestades da vida, ok? Atos 23:11. Olha o que aconteceu com ele. Na noite seguinte, o Senhor Jesus, diga glória a Deus, foi lá na prisão, dá glória a Deus. Pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, meu Deus, coragem, coragem, porque do mesmo modo, da mesma maneira que você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que você também dê testemunho a meu respeito em Roma. Jesus não esmaga a cana quebrada. Às vezes a gente toma decisões erradas, que nos trazem tantas dores. Aí vem lá o pai, né? Eu não te falei? Eu não falei? A mãe, eu te avisei? E pega aquele rosário todo assim, vai jogando a cara, vai zoando, vai zoando, vai zoando, vai zoando, vai zoando. Às vezes é o discipulador, às vezes é o irmão, às vezes é uma outra pessoa, e vem, joga tudo na cara. Jesus não chegou lá: Paulo, eu falei com você, meu filho, você podia ter se livrado de passar por essas dores todas. Eu não tinha propósito para você voltar aqui não, meu filho, o negócio era lá. Jesus não faz nada disso. Aplauda Jesus, por favor. Feche os seus olhos e diga: Jesus não esmaga a cana quebrada. Quem aqui já viu lamparina, pavio de lamparina? Quando apaga, aí o pessoal vai lá e faz o quê? Com cigarro também é assim, né? Quando quer apagar, ou joga a guimba fora, ou então... E diz a Bíblia que ele não apaga o pavio que fumega. O que quer dizer? É que ainda tem aquilo que ainda te chama ainda na sua vida. Aquilo que ainda tem sinal de fogo ainda na sua vida. Aleluia. Jesus manda te dizer que ele não veio para apagar. Esse ministério é o do capeta, é o do diabo, que vem para dizer: não tem mais jeito, você tomou as decisões erradas na sua vida, não tem mais jeito. Não, Jesus vem para consertar. Ele não vem para ficar jogando na sua cara. Ele vem para dizer: coragem, coragem. E Ele está te dizendo hoje: coragem, levanta-te, levanta, saia do poço das lágrimas, saia do pecado, saia da culpa. Pare de ficar se culpando a vida toda. Deixa eu falar rasgado. Já fez merda, tá feito, acabou. Para de mexer com ela para parar de feder. Levanta no meio da merda, em nome de Jesus, dos problemas, das decisões erradas que você tomou, do pecado. Levanta-te. Coragem, coragem, coragem. Se estava passando algum sentimento de culpa, de frustração por não ter ouvido, conseguir discernir a voz de Deus, se estava, acabou ali. Acabou ali. Acabaram ali. Olha que lindo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se em pé ao lado de Paulo, disse: coragem. Foi do mesmo modo que você deu testemunho de mim em Jerusalém, assim importa também que você dê testemunho a meu respeito em Roma. Ele está dizendo: ó, o plano não mudou não.
Você está preso. E Jesus não foi lá também abrir porta de prisão. Com Pedro ele fez isso, mas com Paulo ele não quis fazer, porque ele tem propósito em cada coisa. Aleluia. Meu Deus! Ele age cada... Não tem uma forma para Deus. Ele é Deus, ele faz como quer, na hora dele. A gente é que fica sem entender o agir de Deus, querendo fazer uma forma, que tem que agir assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado, senão não é Deus. Não, Ele é Deus porque Ele faz diferente. E se não tiver caminho, Ele inventa um caminho. Levanta a sua cabeça. Coragem. Não sei se você tomou decisões erradas, consciente ou não, ou inconsciente, sabendo que estava errando, dominado pelos desejos da carne, ou por teimosia, por idiotice, por força de personalidade, por dureza de coração, por carnalidade. Porque tem um homem natural. Quem é o homem natural? É aquele que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas tem o homem carnal. Quem é o homem carnal? É aquele que aceitou Jesus como Salvador, mas não permitiu ser tratado pelo Espírito de Deus. Então ele é um crente carnal. Mas tem o homem espiritual. É aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e permitiu ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. E uma grande parte das pessoas são assim, crentes carnais, homens carnais. Isso é, são crentes, mas são carnais, porque ainda não aprenderam a fazer com que seu espírito, sua vontade e sua carne submeta-se ao Espírito Santo de Deus. Então eu não sei o que você fez. Eu só quero te dizer que já chega. Levanta a sua cabeça. Eita. Você não já pediu perdão? Deus já te perdoou, já te liberou. Saia do poço das lágrimas, da acusação, da culpa. O diabo fica aí te culpando a vida toda, te jogando na mente toda hora as coisas erradas que você fez. Saia disso em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entendi a palavra. Eu me levanto em resposta ao confronto, à palavra. Lava-me com teu sangue, purifica-me, perdoa-me. Muito obrigado, porque o Senhor não vira as costas para mim. Muito obrigado, porque o Senhor não me abandona. Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz dessa noite, me dizendo: coragem, coragem, levanta-te. Você não vai ficar aí, você não vai ficar prostrado, você não vai ficar preso. Levanta-te. Eu tenho um plano. Diga, eu tenho um plano perfeito para a tua vida. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. E me levanto hoje do rio de lágrimas. Me levanto do pecado, da desobediência, da teimosia. Me perdoa por não discernir a tua voz, por não ouvir a tua voz. Perdoa-me em nome de Jesus.